bom dia, estamos de volta. Tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta nesta sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Ontem, meus amigos, foi o dia de dizer que a Rússia enviou para Cuba um submarino e uma fragata poderosa, armada com mísseis poderosos. Bem, hoje é dia de dizer que os Estados Unidos também enviaram para Cuba um submarino nuclear. E isso, claro, quer dizer tensão. Olha aí, para aqueles da minha geração que tinham saudade dos anos 60, parece que eles voltaram, sim, porque tem muito a ver o que está acontecendo agora com a Guerra Fria e a crise dos mísseis dos anos 60, exatamente em Cuba, quando o mundo esteve ali a um passito de mosca para uma guerra nuclear entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Parece que os anos 60 voltaram. Agora só falta eles reinventarem o rock and roll, não é mesmo? Eu já falo sobre isso, não em relação ao rock and roll, mas a nova Guerra Fria que chegou. Bem, antes quero mandar um super abraço para o meu querido amigo Renato Marçal, que é membro desse canal. O Renato Marçal está completando hoje 53 primaverinhas. E vai aqui o nosso imenso abraço ao Renato Marçal e a todos os seus familiares. Feliz aniversário, querido amigo, muita felicidade e muitas outras primaverinhas pela frente. Estamos juntos. Muito bem, então vamos à notícia mais atual que temos hoje em relação à nova Guerra Fria. Com a chegada, isso é notícia do cenário mundial hoje, com a chegada do submarino nuclear Kazan da Marinha Russa e da fragata de mísseis Almirante Gorshkov em Havana, Cuba, os Estados Unidos começaram a implantar meios navais e aéreos em águas internacionais a leste da Flórida. Porém, nas últimas horas, o Comando Sul dos Estados Unidos anunciou que o submarino de ataque nuclear USS Helena está na Baía de Guantánamo, em Cuba, fazendo, claro, uma visita de rotina. Ontem foi noticiado, inclusive por este canal, que em resposta à chegada da flotilha russa a Cuba, um grupo de navios e aviões americanos e do Canadá também foram enviados para a área. Embora tenha sido previsto que a América do Norte monitorizaria os movimentos da Marinha Russa, os analistas observaram que o destacamento visa recolher informações sobre as capacidades dos meios antagônicos. Os meios antagônicos são os navios russos e a capacidade seria nuclear, por exemplo. É possível monitorar, saber se existe dentro desses navios embarcados armas de destruição em massa? Essa é a questão, então, levantada aqui pelos analistas americanos. Em relação ao destacamento do submarino nuclear americano USS Helena, os analistas dizem que surpreendeu porque não estava prevista uma visita do submarino a Cuba, pelo menos não no momento. Para outros, surpreendeu pero no mucho. Diz o cenário mundial que, dado que a Rússia enviou pela primeira vez um submarino nuclear ao Mar das Caraíbas, era evidente que algum submarino norte-americano teria que responder fazendo presença, ou seja, sendo destacado para a mesma região. A presença do submarino nuclear russo nas Caraíbas e a resposta dos Estados Unidos, diz o cenário mundial, refletem as relações históricas tensas e desconfiadas entre ambas as nações. Além disso, o apoio dos Estados Unidos e do Ocidente à Ucrânia é visto como um argumento a favor da visita russa a Cuba. Esse destacamento militar revive os ecos da Guerra Fria, uma história de competição e rivalidade que continua a influenciar as ações atuais.
enviando mensagens sobre o poder, as capacidades de cada nação e a sua luta pela influência global. Bem, em relação à guerra na Ucrânia, Putin disse ontem que está disposto a negociar, mas, claro, impôs condições que, ao que tudo indica, não serão nem consideradas, não é? Bem, essa aqui é só apenas uma nota do RT em relação a isso. O presidente Putin listou hoje as condições para iniciar negociações de paz com a Ucrânia. Ele declarou que as forças armadas ucranianas devem retirar-se completamente do território da República Popular de Donetsk, da República Popular de Lugansk, bem como das províncias russas de Kherson e Zaporizhia. Condições, claro, que não serão aceitas nem pela Ucrânia, evidentemente, nem pela OTAN. Então, é mais uma proposta de paz para inglês ver. Sobre o Ocidente, que está reunido na Itália, não é? O G7 está na Itália, Putin também pegou pesado no seu comentário. Ele disse que a Europa, sim, está hoje debaixo de um grande perigo, mas o perigo para a Europa, segundo ele, não é a Rússia, mas os Estados Unidos e sua influência nefasta. Não é a Rússia que representa um perigo para a Europa, mas sim a sua dependência crítica dos Estados Unidos, declarou ele hoje. Putin disse isso durante uma reunião com altos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país. Abre aspas para Putin. O perigo para a Europa não vem da Rússia. A principal ameaça para os europeus é a dependência crítica e crescente, quase total, dos Estados Unidos. E acrescentou que a Europa, que já depende dos Estados Unidos nas esferas militar, política, tecnológica, ideológica e informativa, é cada vez mais empurrada para as margens do desenvolvimento econômico global e mergulhada em problemas graves, como a crise migratória, ele disse. Assim, terminou ele, destacando que países ocidentais estão privados de subjetividade internacional e identidade cultural. Ou seja, ele está dizendo, vocês aí da Europa, vocês não têm mais identidade. Antes vocês eram cristãos, agora vocês não são mais nada. E estão aí na dependência total dos Estados Unidos em todas as esferas da vida. Portanto, o perigo não somos nós, mas ele não está dizendo com isso que deixará de considerar um ataque à Europa, especialmente a Alemanha, Reino Unido e França. Não, ele não deixou isso de lado, mas o perigo vem exatamente disso, da perda da identidade europeia e da dependência dos Estados Unidos. Então, quem sabe por conta disso, a Europa, que já não é mais a mesma, deva receber uma espécie de correção. Ele não disse isso, mas é o que está aí imbricado nas suas palavras. Quem sabe amanhã ou depois teremos que colocá-los nos trilhos novamente. Se não for pelas boas, será pela dor. Repito, nada disso está no discurso de Putin, apenas que a Europa perdeu a sua identidade. No discurso, o presidente destacou que o mundo está mudando rapidamente e nunca mais será o mesmo, nem na política mundial, nem na economia, nem na competição tecnológica. Esse discurso de Putin deve ser visto à luz da filosofia. Existe muita coisa aqui a ser refletida em relação ao que ele fala sobre a Europa e a sua perda de identidade. É claro que existem pitadas aqui do pensamento de Alexander Dugin, sem falar que Putin é, evidentemente, um conhecedor da filosofia, principalmente da filosofia antiga grega. Putin, nos seus 5 anos que passou na Alemanha e que teve muito tempo para estudar, leu, sim, muito Platão e Aristóteles e sabe, nesse momento, que o calcanhar de Aquiles da Europa é exatamente a sua perda dos fundamentos que a fizeram forte. A religião,
claro, a lei e a filosofia. Para Putin, que é um bom entendedor de tudo isso, sabe que esta falta de personalidade custará muito aos países europeus. Então, é evidentemente uma ameaça que deve ser levada a sério. Muito bem, meus queridos amigos, vocês já ouviram falar de Alfredo Ferreiro? Quem é Alfredo Ferreiro, professor? É marca de chocolate? Não, não é marca de chocolate. Alfredo Ferreiro é um embaixador peruano nos Estados Unidos. E ele alertou os Estados Unidos recentemente do seguinte, vejam o que ele disse. 100% da eletricidade de Lima é propriedade da China. Muitos dos projetos de mineração de cobre no Peru são propriedade da China. A China terá o maior porto da América do Sul. Obviamente, essa é a situação e os Estados Unidos já parece, ao que tudo indica, estão notando isso, com muito tempo de atraso, claro. Mas não basta notar, não basta perceber como a China chegando aqui na América do Sul. É preciso agir, diz Ferreiro. Bem, por que Ferreiro está abrindo o bico? Porque a China terminará esse ano, será inaugurado esse ano, um dos maiores portos de água profunda do mundo. Aonde exatamente? No Peru. Trata-se desse porto que vocês estão vendo aí, o porto de Xangai, está aí no mapa. Bem, em relação ao porto de Xangai, é preciso reconhecer que a BBC News dava essa informação ainda no ano passado, no final do ano passado. Em dezembro do ano passado, 19 de dezembro do ano passado, a BBC trazia a seguinte matéria. Um novo porto que a China está construindo no Peru pode ser uma porta do Brasil para o Pacífico, com um potencial de gerar ganhos significativos para as exportações nacionais. Por ali devem ser escoados rumo à Ásia, desde materiais para a transição energética, como lítio, e alimentos e produtos industrializados, porque, evidentemente, será uma rota muito mais curta da América do Sul para a China. Bem, o Washington Post também comentava sobre este assunto, o Wall Street Journal também comentava sobre esse assunto, uns dias antes da matéria da BBC. Só que começava pela influência da China no Uruguai, e depois, claro, falaria do porto que a China estava construindo em águas peruanas. Em relação ao Uruguai, a matéria dizia o seguinte: bem-vindos à República Popular da China, o nome de uma nova escola primária reluzente nos arredores acidentados da capital do Uruguai. Ela é constituída como parte da ofensiva de charme de Pequim na América do Sul, à medida em que a influência dos Estados Unidos na região diminui e por aí vai. Então já faz algum tempinho que grandes veículos de comunicação americanos estão alertando para o fato de que a China chegando. E agora que os Estados Unidos estão abrindo os olhos, parece já não há muito o que fazer, exceto investir pesado aqui na América do Sul, que muitos consideram o quintal dos Estados Unidos. Mas o problema é esse, será que dá tempo? Bem, voltando então para a marca de chocolate, para o embaixador peruano nos Estados Unidos, Alfredo Ferreiro, ele está sugerindo aos Estados Unidos que também construa um megaporto no Peru, abaixo de Xangai, quase 1.000 quilômetros abaixo de Xangai. E este porto na região de Córico, seria interessante para os Estados Unidos e também aqui para a América do Sul, porque ficaria mais próximo da Argentina, do Chile e da Bolívia, o que facilitaria e muito a exportação dos produtos desses três países para os Estados Unidos, já que o porto deveria, em tese, ser financiado pelos Estados Unidos. Ferreiro vê um grande potencial na construção deste porto, porque aumentaria a produção de lítio na região devido à demanda da América do Sul por veículos elétricos.
Ferreiro também está trabalhando para aumentar a conscientização sobre o projeto do Porto de Córico nos Estados Unidos para atrair investidores privados. A ideia, diz ele, é que o governo americano convoque possíveis interessados para que façam os investimentos. Isso, no entanto, não significa que o Peru esteja apenas pedindo aos investidores norte-americanos que considerem o projeto do Porto de Córico, mas Ferreiro espera que os investidores americanos investiguem o assunto. Espero que que o porto seja construído pelos Estados Unidos, mas pode ser por qualquer outro país que esteja interessado. Vejam que interessante. Ronald Reagan, quando era presidente, chegou a confundir a capital do Brasil com a capital da Argentina. Na sua cabeça, a capital do Brasil chamava-se Buenos Aires. Isso é sinal de que os americanos não sabem exatamente onde fica a América do Sul. Nunca se importaram. Sabe que lá existe selva, índios, né? Muito tigre, muita onça, muita girafa, quem sabe, não é? Mas não passa muito disso. Bem, a China, por sua vez, sabe muito bem a importância da América do Sul, porque aqui ela pode recolher, por exemplo, vários minérios e devolver esses minérios na forma de bens de consumo. As bugigangas de Natal, mas também computadores, aço, alumínio e assim por diante. É um baita filão de negócio ou negócio da China. Daí porque a sua rota da China visa exatamente essa região. E os Estados Unidos, que ficam aqui pertinho, dá até para olhar daqui, né? Não, o norte é para cá, dá até para olhar daqui, não sabem onde fica a América do Sul. Por que isso? Bem, nós aqui no Brasil nos ressentimos, por exemplo, de inúmeros produtos americanos, como, por exemplo, o melhor caminhão do mundo. Qual é o melhor caminhão do mundo, professor? O Peterbilt, com certeza. Não existe Peterbilt no Brasil, não é não? Qual a melhor motocicleta do mundo de todos os tempos? A Harley Davidson, é claro. Bem, o Brasil só descobriu a Harley agora, coisa aí de quê? 5, 10 anos no máximo, não é não? Pois é. Aliás, as motos só começaram a ter importância depois que o ex-presidente passou a andar de moto e realizar inúmeras motociatas pelo país. Mas o Brasil ainda, infelizmente, nem estrada para a moto tem. Mas o fato é esse, isso quer dizer, os Estados Unidos nunca fizeram-se presente aqui, né, no país mais importante da América do Sul, junto com a Argentina, claro. Só agora é que temos acesso a alguns computadores excelentes americanos, como a marca Dell, por exemplo, que é fantástica para quem não quer uma porcaria chinesa. Desculpem, para quem não quer uma porcaria, tem aí a opção Dell, que é a mais barata em relação a produtos quase que impossíveis, como o da Apple, por exemplo. Mas só agora alguma coisinha de lá está vindo para cá. Que negligência é essa dos Estados Unidos? Porque muita gente aqui tem o discurso de Maduro, ou Chávez, ou Fidel Castro em relação a los yanquis americanos, porque eles não se fizeram presente. E isso é um defeito americano, que não quis saber do seu quintal, não se interessou por ele, interessou-se pela Ásia, pelo Oriente Médio, pelos poços de petróleo do Oriente Médio, mas em relação a nós, terão que correr muito, mas muito mesmo, atrás do prejuízo. E será que dará tempo? Bem, aliás, uma das razões, talvez porque os Estados Unidos nunca se fizeram presente, pode ser encontrada numa teoria do coronel Ennio Fontenelle, o professor Ennio Fontenelle. Segundo Ennio Fontenelle, os Estados Unidos sempre olharam para o Sul como uma espécie de casa a ser ocupada em caso da América do Norte ser destruída por uma guerra nuclear. A teoria de Ennio Fontenelle é a seguinte: as correntes de ar
do hemisfério sul jamais se misturam com as correntes de ar do hemisfério norte. A teoria é simples, diz o seguinte: a corrente de ar do hemisfério sul circula apenas no hemisfério sul. Ela parte da extremidade, ou seja, do polo, vai até a linha do Equador e retorna, faz um cavalo de pau e volta para o polo. E no hemisfério norte é a mesma coisa. Então, se uma guerra nuclear estourar no hemisfério norte, as correntes de ar não trarão a toxicidade atômica para o hemisfério sul. Como os Estados Unidos consideram que a guerra só pode estourar no hemisfério norte, então deixaram o hemisfério sul para habitá-lo em caso de necessidade. A teoria é muito maluca, não em relação às correntes de ar, é maluca em pensar que o hemisfério sul vai ficar aqui de braços cruzados esperando os americanos a ocuparem depois da guerra. Nem os sul-americanos ficaram de braços cruzados, nem os chineses. E aí, dá para culpar os chineses? Não, eles estão na deles. Os Estados Unidos é que não ocuparam, ou melhor, não priorizaram a América do Sul como investimento. Que pena, né? Que pena. Bem, por enquanto é isso. Eu vou ficar de olho aí na Guerra Fria e quem sabe eu volto tendo alguma novidade extraordinária ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho e, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Dá essa forcinha para mim. Até depois, se Deus quiser.